Olá, tudo bem? Vamos continuar então falando sobre essa questão de contribuição. De novo com aquela pergunta, o porquê e para que Deus instituiu essa questão da contribuição? O que Ele quer com isso? Ele quer me ensinar, Ele quer me instruir, Ele quer sinalizar alguma coisa? Com certeza sim, porque Deus não faz nada sem propósito. Então você que está aí vendo esse vídeo, creio que Deus possa esclarecer ao seu coração, como esclareceu ao meu, de acordo com a sua palavra. Então nós estávamos falando sobre essa questão do contribuir. É algo que vem desde o Antigo Testamento, que foi antes da lei, ou seja, muitas pessoas acabam usando de justificativa para não contribuir, principalmente com a questão do dízimo, dizendo que isso é algo atrelado à lei. Nós vamos falar um pouco sobre isso, e nós já estivemos falando porque isso antecede a lei porque a lei foi em Moisés, e Abraão e Jacó são as duas primeiras citações a respeito do dizimar. Então, a parte dos dízimos, né, na lei, foi simplesmente instituído na lei, mas já existia antes, ok? E depois também você vê aí a prática nisso. Mas nós vamos entrar mais em alguns detalhes quanto a isso. Uma coisa que é importante a gente saber é a gente entender o propósito e o princípio que Deus estabeleceu do que o formato. Quando nós nos apegamos muito a formato, entra muitos questionamentos. Então nós vamos aqui, com base à luz da palavra de Deus, a gente entrar nesses detalhes que a gente tanto ouve falar, né? Então o porquê e para quê que Deus, né, instituiu, utilizou, criou isso para quê? Para que a gente tenha um entendimento que nós dependemos dele, né? Tudo provém dele, ele é o dono de todas as coisas e ele é o nosso provedor, e que nós não podemos estar apegados a nada a não ser nele, né? Principalmente em coisas que nós possamos conquistar ou possuir. Então, tudo que temos vem dele. Me faz lembrar aqui, eu já quero de cara partilhar um texto, né? Fazer uma referência em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, que diz que nós não podemos colocar a nossa esperança nas incertezas da riqueza. Isso mostra que as riquezas, elas são volúveis, elas podem ser passageiras, hoje tem, amanhã não tem. Então a palavra de Deus já nos alerta que nós não podemos colocar a nossa esperança nessa incerteza, né? A nossa esperança tem que estar na certeza que só há em Deus. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque isso pode sim se transformar em um ídolo, se transformar em um Deus em nosso coração, de uma forma talvez muito subjetiva, muito indireta, em outros momentos muito clara, muito nítida. Então nós temos essa competência, essa responsabilidade de encarar e de enxergar dessa forma, para que isso não venha dominar o nosso coração. Então vamos lá, eu quero aqui falar algumas coisas a respeito dessas justificativas que a gente ouve por aí, né, do porquê eu não vou ser, eu não quero ser e eu não sou contribuinte, eu não contribuo, eu não coopero financeiramente, né, com a igreja, porque aí nós estamos falando de uma questão religiosa que a palavra de Deus estabelece como princípio, tá? Então um dos pontos diz assim, ó, eu não concordo, por quê? Porque aí já é um assunto polêmico, né? E falar sobre isso é polêmico. Mas aqui logo o primeiro que eu separei falar é porque há desvio dos líderes, desses pastores, né, que desviam, fazem mau uso desse dinheiro, né? E aí ensinam, né, para tirar vantagens para uso e para proveito pessoal, né, ou até mesmo da igreja, mas a gente infelizmente vê alguns exemplos, maus exemplos disso, falando a respeito da própria pessoa. O líder religioso, né, acaba tomando uma atitude, um comportamento direcionado a isso. E ele acaba, assim, seduzindo ou induzindo as pessoas a fazerem isso para que ele tome, né, esse valor ou isso que é feito, que é dado, né, para benefício próprio, né? E isso é antibíblico. A palavra de Deus deixa muito claro sobre isso desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Então a gente percebe aqui que algumas pessoas acabam induzindo as outras, ensinando errado. E aqui me faz lembrar uma questão quando se fala lá do Isaac, né? Quando Abraão, né, Deus orientou Abraão para que ele sacrificasse Isaac, o seu filho. Então aí você vê que as pessoas utilizam esse texto bíblico, esse fato histórico bíblico, onde Deus estava ali
numa situação específica, tratando com Abraão, e dessa experiência nos serve, sim, para exemplo para algumas coisas, mas a coisa acaba sendo desvirtuada para uma questão que não é bem assim, ou seja, acaba contestando, acaba gerando um pretexto diante de um texto. Então, tudo aquilo que é usado, você pega um texto e não trata o contexto, acaba virando um pretexto para você falar o que você quiser. E aí você vai acabar instruindo, ou ensinando, ou induzindo pessoas de forma errada. Então, o que a gente pode falar de uma forma enfática e direta quanto a isso? Que algumas pessoas falam, não, você tem que entregar o seu Isaac, né? A palavra de Deus não fala sobre isso. O tratamento e a questão ali tratada com Abraão, quando ele pede que Abraão sacrificasse o seu filho, e Deus nunca, nem antes e nem depois desse episódio, ele esperava um comportamento que as pessoas sacrificassem os seus filhos a ele como adoração. Tanto que Deus recrimina isso quando o povo, ali mais para frente, ali quando sai do Egito, quando vai para a terra de Canaã, as pessoas da terra de Canaã tinham essa prática. O rei Baal e outros deuses ali reivindicavam, né, os seus sacerdotes, instruíam as pessoas que sacrificassem os seus filhos. E Deus, nesse episódio de Abraão, que foi bem antes ali do Egito, né, 400 anos antes do Egito, Deus faz essa situação, faz esse pedido a Abraão, para quê? Para ver se Abraão realmente tinha um comprometimento às últimas consequências, porque Abraão teve esse Isaac, o seu filho, era o único filho que ele tinha, e ele já teve na sua idade avançada, já foi um milagre, como eu disse, né, no vídeo anterior, era um milagre, e Deus estava pedindo esse milagre, estava pedindo isso a qual Abraão tinha uma expectativa e um amor muito grande, não só ele, Abraão, como a sua esposa Sara. Então parece que fica uma coisa desconexa, uma coisa sem sentido, né? É uma coisa assim que fica contraditório, vira um paradoxo, né? Quando você fala, puxa vida, foi Deus que deu, prometeu um filho a ele. Eles eram estéril, no caso a esposa, né? E aí eles têm um filho, é um milagre de Deus. Aí Deus pede. O que Deus estava querendo que Abraão entendesse, que Abraão demonstrasse para ele mesmo, Abraão, e também para Deus, que realmente ele tinha um compromisso fiel para com Deus. Foi por isso que Abraão resolveu, tanto que Abraão sabia, no fundo do seu coração, ele sabia que Deus ia providenciar alguma coisa. Que no caminho, quando Isaac pergunta, pai, eu já vi que o senhor faz sacrifícios, e o senhor faz de um animal, cadê o animal? O senhor não está levando nenhum. E aí Abraão responde, Deus proverá. Deus vai dar aquilo que será necessário. Mas ele foi já no seu coração, e quando ele ia, né, para os finalmente sacrificar, né, diz o texto bíblico que ele pega o cutelo, né, ou seja, uma faca para sacrificar, para matar o seu filho Isaac, um anjo aparece e diz, pare, porque agora você já fez aquilo que é totalmente compreensível e entendível, que você realmente tem a Deus por mais precioso, e você se submete àquilo que ele direciona e ordena fazer. Então isso foi um marco na história de Abraão, e com certeza uma marca em toda a vida de um cristão que precisa ter a Deus como algo mais importante na sua vida, né? Ou seja, Abraão demonstra ali que o coração dele estava realmente em Deus e não no seu filho único, que provavelmente ele não teria uma oportunidade, e não teve, né? A não ser com Ismael ali, né? Mas ele não teve mais oportunidade para ter mais filhos com a sua esposa Sara, né? Ele teve Ismael com a escrava Agar. Então é importante aqui você perceber, porque aqui Deus está externando um princípio, Deus está externando a sua vontade, e é nisso que nós devemos nos apegar, não a forma, não a formato. Outro ponto que diz aqui é a respeito da motivação da barganha. Isso é um outro perigo. Algumas pessoas, infelizmente, são direcionadas e instruídas a fazer uma barganha com Deus. Eu dou 10 para Deus, Deus me dá 10 vezes mais. Há sim textos bíblicos, inclusive no Novo Testamento, aonde a palavra de Deus diz que quando nós fazemos algo, né, de uma forma sincera, a qual Deus observa, Deus conhece a sinceridade do nosso coração. E quando nós fazemos isso dessa forma genuína e sincera, Ele é poderoso para nos abençoar. Mas isso não é uma métrica que vai acontecer como regra. Ele pode prosperar o dobro ou simplesmente a mesma coisa, 100 vezes mais,
né? Mas isso não pode ser a motivação do nosso coração. E é isso, infelizmente, que a gente observa em algumas pessoas, que as pessoas estão fazendo uma barganha. Eu dou já esperando e contando que Deus vai me dar, não de volta a mesma coisa, sempre é muito mais. Essa barganha, ela não é bíblica nesse entendimento. A palavra de Deus nos promete isso, que não tem como você se aproximar de Deus e você não ser abençoado. Mas, infelizmente, a percepção que temos do ser humano como um todo é que essa bênção sempre é na vertente material. E então você vê aí muitas pessoas com alto poder aquisitivo, ricas realmente, né? Mas não têm uma vida próspera. Em que sentido? Não tem paz, não vive uma vida em Cristo Jesus, na paz e na graça que a palavra de Deus nos promete quando nós temos o entendimento da salvação. Então nós não podemos olhar somente para essa vertente material. Isso me faz lembrar um comportamento muito ruim de algumas pessoas que falam assim, eu entendo tudo isso, eu sei que é Deus para cá, Deus para lá, Jesus e tal, mas olha, eu não quero de uma forma direta, eu quero o seguinte, eu quero a minha parte em dinheiro. Então, você vê aí um comportamento materialista, aonde o coração desta pessoa não está em Deus. E é justamente o que Deus quer que nós façamos, entendamos e que a gente tenha essa compreensão. Ele quer que nós o adoremos como Deus, o reconheçamos como Deus, como o Senhor total e maior de nossas vidas. O nosso coração não pode estar pegado a nada, principalmente nessa questão financeira. Então, a motivação, dessa forma, ela não é pura, ela não é correta, né? Então, eu fazer as coisas esperando uma barganha, como eu entendendo como Deus, como um entregador, um realizador, né? Como a ir a um mercado, que eu vou e compro uma coisa e espero algo em troca, isso aí é uma motivação totalmente equivocada, quebra o princípio estabelecido em Abraão por gratidão e em Jacó por fé, ok? A outra coisa também que eu quero falar, que fala bastante, a gente ouve muito falar hoje em dia, infelizmente no meio evangélico, é a questão da teologia da prosperidade. Essa questão da teologia da prosperidade ela tem um princípio bíblico, mas ela é falsa em muitos pontos onde são externados para as pessoas e as pessoas aceitam a isso porque são ensinadas dessa forma, mas é antibíblico. E eu quero aqui trazer a luz da palavra de Deus sobre isso. Tá? Então aqui a gente vê, né? Existe uma ideia que o crente verdadeiro, ele nunca vai ter problema. Isso é uma vertente da falsa teologia da prosperidade. Ele nunca vai ter problema. É só vitória, é só gol, é só alegria, é só partir para um abraço. Não tem essa questão, por exemplo, que vai passar uma dificuldade de uma necessidade, um desemprego, por exemplo. Então, esse discurso, essa fala, essa pregação de algumas igrejas, que infelizmente tem conquistado muitas pessoas, tem gerado esse comportamento, tem gerado esse entendimento primeiramente e consequentemente vai gerar um comportamento. E é esse comportamento equivocado, que é só dessa questão do triunfalismo, né? E a palavra de Deus nos remete para outras coisas. Me faz lembrar aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12, a maioria das pessoas sabe do 13, né? O 13 é tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, aí bate no peito, aquela coisa, né? O triunfalismo. Mas olha só o texto, quando Paulo está externando a sua experiência. Versículo 11 e 12 diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a ter escassez, aprendi a ter abundância, eu aprendi a passar perrengue, aprendi a passar aperto, como eu aprendi também a comer coisas do bom e do melhor, como também às vezes não ter isso e comer coisas não tão do bom e do melhor assim. Então Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Essa é a matriz, essa é a raiz do cristianismo, essa é a raiz da prosperidade de Deus. Que você não está bem pelo fato de você ter muito. Como eu disse agora há pouco, muitas pessoas têm um alto poder aquisitivo, mas não vivem essa paz que nós só temos em Jesus. É por isso que o que nós precisamos, o nosso bem maior, como bem disse o rei Davi, eu não tenho outro bem além de ti, ó Senhor. O Senhor sabe porque o Senhor conhece o meu coração. Então aqui, ali em Filipenses 4, 11 e 12, como eu disse agora, remete então para um evangelho que ele não é 100% triunfalismo. Então nós vamos passar dificuldades. A palavra de Deus mesmo nos remete que nas dificuldades que nós somos aperfeiçoados.
É que é na dificuldade que Deus trata, que é nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, que o poder de Deus é aperfeiçoado em nossas vidas. Então nós não podemos ter um olhar assim. Me faz lembrar que por volta de 2016 a 2018, eu estou me lembrando disso agora, mas foi feito um estudo meio que interno em algumas vertentes evangélicas, e percebeu que por conta da crise econômica que teve aqui no Brasil, que iniciou ali em 2015, que entre 2016 e 2018, que estava aí no auge dessa crise econômica, né? Vocês sabem aí que teve o problema do impeachment, a eleição em 2018, a economia já estava vindo já de alguns anos com problemas. O que aconteceu numa pesquisa feita no meio evangélico? Que algumas pessoas começaram a perceber que esse discurso de triunfalismo, até usando versículos bíblicos que eram ensinados para essas pessoas dentro das igrejas, elas começaram a olhar o que estava acontecendo naquele momento, o que aconteceu no histórico recente, porque vinha naquela batida assim, tudo é vitória, tudo vai dar certo, e a economia, de certa forma, estava bem, estava aquecida, né, com seus altos e baixos, com as suas fragilidades que depois veio à tona por conta da crise econômica, por conta dessas fragilidades econômicas. E o que aconteceu então de 16 a 18? As pessoas começaram a falar o seguinte, peraí, olha, eu estou adotando nos últimos anos esses princípios de triunfalismo, de vitória e tudo mais. Princípio bíblico, eu estou sendo ensinado por esses pastores e líderes religiosos. Mas só que agora eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz nos anos anteriores, só que agora não está virando. Só que agora não está acontecendo. Só que agora as coisas não estão se encaixando, essa conta não está batendo. Por quê? Por conta da crise econômica. O que essas pessoas começaram a prestar mais atenção no princípio bíblico? Ao invés de simplesmente ficar ouvindo e aceitar aquilo que está sendo dito para um viés triunfalista, vendo que a palavra de Deus está nos mostrando que as coisas não são assim exatamente. Existe aí um percalço, existe aí uma dificuldade, existe um algo a ser feito. Não é simplesmente eu ficar sentado e achando que Deus vai fazer tudo, que Deus vai me dar vitória, aquele discurso que Deus está no comando e eu não preciso fazer muita coisa. Não, o Evangelho de Cristo Jesus e toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, não remete isso como uma regra. Ela remete isso que é algo que pode acontecer em momentos específicos, mas que em todos os momentos há a nossa parte a ser feita. Então, essa pesquisa, esse estudo que foi feito, que muitas pessoas, enxergando melhor, ao olhar para a palavra de Deus, que essa questão de triunfalismo, dessa teologia da prosperidade, não estava batendo. Porque elas estavam agora fazendo a mesma coisa que sempre fez, só que agora estavam passando dificuldades. Então, o problema está nas Escrituras? Claro que não. O problema está no princípio? É claro que não. O problema está na interpretação, no entendimento equivocado e fazendo as coisas equivocadas, porque aí o resultado não vai ser o mesmo. E o que aconteceu? Muitas dessas pessoas acabaram saindo desta mentalidade, desse comportamento. Inclusive, o que essa pesquisa, um estudo fazia, que foi feito, que muitas pessoas saíram desses ambientes, dessas igrejas, porque via que, na verdade, não era isso o princípio que Deus tinha estabelecido. Então, aqui é importante a gente olhar para tudo isso com o olhar não criterioso no sentido de ser extremista, mas de você procurar entender aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. O último ponto que eu quero abordar aqui fala sobre a questão das indulgências, que também remete até para uma prática muito mais antiga, de séculos e séculos atrás, mas eu creio que para alguns vai ter um entendimento correto, e espero que para todos, né? Por quê? O que é a indulgência? A indulgência você precisa comprar, fazer alguma coisa para você ter um perdão. Você já viu aquelas histórias, por exemplo, não, você tem que ofertar para você ter um pedacinho de terreno no céu. Isso é uma das coisas mais absurdas que a gente já ouviu nessa questão de contribuir com a igreja, com essas prerrogativas. Então isso é um engano, né? Você precisa comprar alguma coisa, dar um dinheiro para você conquistar alguma bênção, conquistar alguma graça. Não. A palavra de Deus diz, por exemplo, que a nossa salvação está lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9, é pela graça, é pelo crer no sacrifício de Cristo Jesus. A salvação não vem por outro meio, não vem por obras,
não vem por coisas boas que você possa fazer. E isso, assim, no histórico, para quem aí gosta e quer até se aprofundar, você observa, por exemplo, e a pessoa que não tem o poder aquisitivo para comprar determinada coisa? Como é que faz? Ele não vai conquistar um pedacinho do céu? Ele não vai conquistar uma bênção? Ele não vai ter um refrigério com o seu tormento, com as suas dificuldades? Percebe que a palavra de Deus não fala disso, mas infelizmente isso foi pregado e foi anunciado, e nos nossos dias, não pense você que isso é coisa, né? Nos nossos dias, tem, infelizmente, pessoas que abordam dessa forma, uma forma antibíblica. A palavra de Deus nos garante que a salvação é por intermédio de crer no sacrifício expiatório, por perdão de pecados de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A nossa salvação não depende de outra coisa. E não devo comprar determinadas coisas para eu alcançar determinada bênção. Isso é um erro. Isso é um erro e que, infelizmente, muitas pessoas, muitas igrejas nos nossos dias enfatizam isso. Então, que nós possamos olhar para a palavra de Deus, que nós possamos olhar. Eu gosto de uma frase também que se diz o seguinte: é pela graça, mas não foi de graça. Cristo pagou um preço pela sua vida, pela minha vida, indistintamente, porque Cristo Jesus não faz acepção de pessoas. Não é porque alguma pessoa, alguém ou um grupo de pessoas não tem o poder aquisitivo para conseguir contribuir, ajudar com determinada coisa ou comprar determinada coisa, ela não terá a bênção, não terá o perdão ou não terá a salvação. Isso é antibíblico, isso é demoníaco. A palavra de Deus fala sobre isso, ensinamentos de demônio, porque quem pagou o nosso preço na cruz do Calvário foi Cristo Jesus. Fique atento a isso e vamos seguindo aqui falando mais sobre esse assunto, sobre contribuir, sobre ser uma pessoa generosa, participante, cooperadora na obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço.